sabia que quanto mais você grifa, mais desatenta você tá? Isso acontece porque nosso cérebro é doido para enganar a gente e convencer que nós estamos prestando atenção naquilo lá, quando na verdade a gente só está grifando mecanicamente sem entender de fato aquilo que está sendo estudado. Nesse vídeo eu vou te mostrar uma forma de você fazer grifos estratégicos para efetivamente aprender aquilo que está sendo estudado. Essa forma de grifar estratégica vai fazer com que você atinja 4 objetivos principais e você vai ter essas comprovações ao longo desse vídeo. O primeiro é fazer com que você fique atento ao ler cada linha. O segundo é facilitar a busca de determinada informação. O terceiro é ajudar na recuperação do conhecimento e o quarto é te deixar alerta para os objetos de pegadinha. Eu só mencionei os objetivos, mas eu vou te provar na prática como cada um deles vai funcionar. E para que a gente faça isso, eu preciso te explicar como funciona esse esquema estratégico de grifos. Esse esquema, ele é baseado em um código de cores ou esquema de cores. Esse esquema de cores vai definir determinadas cores de marca-textos para determinadas informações. Então, eu vou te dizer como eu costumava fazer quando eu estava estudando para provas de concursos e você use as cores que você preferir, você faça o esquema das cores da forma que você preferir. Manda, eu acho isso muita cor, eu vou me confundir com tudo isso de cor. Eu quero fazer só com 2. Tudo bem, você pode fazer só com 2. Mas eu vou te explicar porque eu fazia dessa forma e porque eu sugiro que, na medida do possível, você também adote esse exato esqueminha. Vamos lá. A primeira cor é a cor amarela, aquele marca-texto tradicionalzão, o clássico. A cor amarela vai servir para grifos gerais. A segunda cor é o verde. Com o verde, você vai marcar prazos, quórums e números. A terceira cor é o rosa. Com o rosa, você vai marcar exceções. E a quarta cor é o laranja. Com o laranja, você vai marcar vedações. Se você quiser fazer só com o amarelo, o verde e o rosa, já está excelente. Esses 3 são bastante importantes, então pelo menos esses 3 eu sugiro que você use. O que você pode fazer também é colocar etiquetinhas no seu marca-texto e você escrever o que funciona em cada um dos grifos. Então amarelo, grifos gerais, verdes, prazos, quórums e números e rosa, exceções. E se você for usar o laranja, escrever vedações nele. Manda, mas eu tô em dúvida de como fazer isso na prática. Você consegue dar um exemplo prático? Obviamente, meus queridos OABabies, estou aqui para isso. Então vamos lá, você vai pegar o seu material, aqui é o material da missão que já tem as sinalizações segundo o índice de incidência, mas você pode pegar o seu vademecum normal, não tem problema nenhum. E aí você vai ler o artigo. Vamos dar uma olhadinha nesse artigo segundo do Código Civil. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Então, ó, personalidade civil, nascimento com vida. A lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Não adianta você querer grifar um pouquinho só e pular um monte de palavra achando que isso vai facilitar a sua revisão. Os grifos, eles têm que funcionar por conta própria. Então, quando você lê as partes grifadas, aquilo lá precisa fazer sentido para você. Por isso que grifar é uma arte. Você não vai aprender a grifar na primeira vez que você sentar para estudar. Esquece isso. Quanto mais você for estudando e mais você for se aprofundando, melhor você vai ficando nisso. Então, beleza. Aqui não tinha nenhum prazo, um quórum, nem número, não tinha nenhuma exceção, não tinha nenhuma vedação, só tinham grifos gerais. Já o artigo 3º diz o seguinte, ó. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Opa! Aqui nós temos um número. Menores de 16 anos. Então, menores de 16 anos são absolutamente incapazes de acordo com o artigo 3º. Já o artigo 4º diz que são incapazes relativamente, então são relativamente incapazes os maiores de 16 e menores de 18 anos. Manda, por que a gente grifa de verde determinada informação? Por que a gente grifa de verde prazos, quórums e números? Porque a FGV, na OAB, adora fazer pegadinhas com isso. Adora. Ela tem uma tara louca por fazer pegadinha com isso. E quando você grifa de uma outra cor, você presta atenção naquela informação. Se você precisa recuperar aquilo lá, você volta exatamente onde aquela informação foi marcada. Fica muito mais fácil. Seguindo aqui, esse artigo mega importante, ó, pintado em vermelho. A menoridade cessa aos 18 anos completos. Então, menoridade cessa
aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Isso aqui é a mesma coisa que isso, então eu não vou grifar essa parte final. Basta eu saber que a menoridade cessa aos 18 anos completos. Essa informação já é suficiente por conta própria, então esse meu grifo já serve. Amanda, dá um exemplo da exceção. Então olha só, lembra que a exceção a gente grifa de rosinha? É facultado ao terceiro assumir a obrigação do devedor com o consentimento expresso ao credor, ficando exonerado. Então ó, é facultado ao terceiro assumir a obrigação do devedor. O que a gente está falando? De uma assunção de dívida. Então uma terceira pessoa pode assumir uma dívida que seja de uma outra. Se eu quiser assumir uma dívida da minha prima, eu posso assumir essa dívida. Beleza, entendi. Com o consentimento expresso do credor. Ah, mas o credor precisa consentir. Então precisa do consentimento expresso. Você está vendo que toda essa informação é importante? Então estou grifando toda ela. Ficando exonerado o devedor primitivo. Então, se o credor consentir, eu posso assumir a dívida da minha prima deixa de ser devedora. Quem passa a ser devedora sou eu. Beleza, entendi. Salvo, ou seja, excepcionalmente, se aquele, ao tempo da assunção, ou seja, a pessoa que assumir, eu, nesse caso do exemplo, era insolvente e o credor ignorava. Então, se o credor expressamente consentiu com a assunção de dívida, mas a pessoa que assumiu a dívida era insolvente e o credor não sabia disso, entra nessa exceção aqui. Entra nessa exceção e o devedor não ficará exonerado. Você está vendo que eu estou sinalizando com uma cor diferente uma exceção? A mesma coisa aqui no 300, ó. No 300, ó. Salvo assentimento expresso do devedor primitivo, consideram-se extintas a partir da assunção de dívida as garantias especiais por ele originariamente dadas ao credor. O novo devedor não pode opor aos credores as exceções pessoais que competiam ao devedor primitivo. Tá, isso aqui não tem exceção. Então veja, quando tivermos uma exceção, grifamos de rosa. Grifos gerais de amarelo. Prazos, quórums e números em verde. E se nós tivermos uma vedação, que isso é mais raro, grifamos em laranja. É assim que você vai grifar a partir de agora. Lembra que eu disse que havia 4 objetivos principais? Agora que você aprendeu a grifar, a gente pode se aprofundar um pouquinho nisso. O primeiro dos objetivos é fazer com que você ficasse atenta ao ler cada linha. Você concorda comigo que para você grifar de determinada cor a informação, você precisa entender o que está escrito? Isso vai evitar com que você faça aqueles grifos fantasmas, que você sai lá grifando, parecendo que está psicografando alguma coisa, simplesmente fecha o olho e vai grifando, vai sinalizando tudo. Nesse caso, você precisa ler o texto. É facultado ao terceiro assumir a obrigação. Quando? Quando houver consentimento expresso do credor. E nesse caso, fica exonerado o devedor. Beleza, é um grifo geral. Salvo se aquele ao tempo da assunção era insolvente. Salvo é uma exceção, então vou grifar de rosa. Eu preciso estar atenta para perceber qual texto vai ser grifado de qual cor. Isso vai me trazer presença para o que está sendo estudado e vai fazer com que o grifo não seja um grifo aleatório, seja um grifo eficaz. Um segundo objetivo é facilitar a busca de determinada informação. Se você está lendo uma página só e você precisa voltar na informação, é fácil. Mas e quando você já estudou centenas de páginas? E você precisa lembrar de um quórum específico. Qual que era o quórum de emenda à Constituição para mudar a Constituição? Como é que era? 2, 2, 3, 5, 2 votações nas 2 casas por 3/5 dos votos. Como é que era isso mesmo? Eu grifei, estava inconstitucional em algum lugar. E quando você abrir seu material de constitucional, adivinha de que cor vai estar pintadinho? De verde. E aí vai ficar muito mais fácil você voltar naquela informação e não perder tempo na hora dos seus estudos. Não perder tempo é crucial quando a gente está falando de preparação. O terceiro ponto, ajudar na recuperação do conhecimento. Para quem tem memória visual, isso aqui é uma delícia. Eu tenho uma memória muito visual. Então, eu sempre escrevi e grifei coisas de cores diferentes. Eu sempre gostei muito desse esqueminha de cores quando eu estudava para concurso. Tanto que meu caderno era escrito em azul e algumas informações eram escritas em vermelho e as minhas informações, as minhas observações sobre determinado tema eu escrevi em preto. Dessa forma, quando eu estava fazendo uma prova e eu lembrava que o negócio estava escrito, eu lembrava da cor que ele estava grifado e onde ele estava posicionado no meu caderno. Fazendo isso, você vai facilitar, você vai ajudar essa sua memória visual
visual a funcionar. E o último dos objetivos é te deixar alerta para os objetos de pegadinha. Quando você grifa de verde algum prazo, quórum ou número, você já vai grifar pensando, essa safada da FGV não vai me pegar. Quando cair esse prazo prescricional eu vou lembrar. Porque eu pintei diferente, porque eu já estava esperando que isso seria objeto de pegadinha. Porque na hora de eu estudar eu me atentei a essas informações porque a Amanda disse que era importante. Porque a Amanda disse que a FGV adora fazer pegadinha com prazos, quórums e números. Então, aplicando essa estratégia do código de cores, o seu estudo vai ser muito mais leve e muito mais eficaz. Amanda, mesmo assim eu tô com dúvida nesse começo. Pra mim tá difícil porque eu nunca tive contato com a matéria, então tudo parece importante. Se esse for o seu caso, eu recomendo que na hora de você fazer questões e conferir com o gabarito comentado, você use essas informações para grifar. Então você faça um grifo em retrospecto. Por exemplo, você vai fazer questão e você já sabe, se você acompanha meus vídeos por aqui, que mais de 90%, 97% das questões das 9+, na prova da OAB, se baseiam em texto de lei. Você já tem essa informação, você vai identificar qual é a lei que justifica cada questão. O material do Missão já vem prontinho nesse sentido, mas se você estiver estudando por um livro de resolução de questões que venha com o gabarito comentado, show também. Então você vai pegar esse gabarito comentado, vai entender qual artigo justifica a resposta e você vai voltar lá nos seus estudos e sinalizar aquilo como importante. Por quê? Porque você já sabe que aquilo lá foi objeto de prova. E aquilo lá tem chance de ser cobrado novamente, tem grande chance de ser cobrado novamente. Por exemplo, nessa questão aqui, Leonardo terá de restituir a Lucas o valor pago a título de sinal, a gente está tratando de arras, mais o equivalente com atualização monetária, juros e honorários. Isso se justifica pelo artigo 418. Se a parte que deu as arras não executar o contrato, poderá a outra tê-lo por desfeito retendo-as. Se a inexecução for de quem recebeu as arras, poderá quem as deu haver o contrato por desfeito e exigir a devolução, mais o equivalente com atualização monetária segundo índices oficiais, regulamentos estabelecidos, juros e honorários. Então, se isso aqui já foi objeto de questão, você vai voltar no seu material e sinalizar como importante. Se nessa segunda questão, essa aqui, excepcionalmente, está tratando um enunciado, está tratando um conceito doutrinário. Mas vamos para a próxima. Essa aqui, ó, se justifica pelos artigos 282 a 284 do Código Civil. O que você vai fazer? Você vai voltar no seu Código Civil e sinalizar as partes mais importantes desses artigos. Então é isso, meus queridos. Espero que isso tenha sido útil. Não esquece de deixar o like para você me mostrar que esse conteúdo te gerou valor e de se inscrever no canal se você estiver se preparando para a OAB. Aqui é o melhor lugar para você se preparar para fazer a última prova da OAB da sua vida. A gente se vê na próxima.